Pode ser que você esteja tentando descobrir por que algumas coisas continuam acontecendo na sua vida, por que determinados sentimentos insistem em voltar ou por que, mesmo buscando a Deus, ainda existem áreas dentro de você que precisam ser transformadas. E é exatamente nesse momento que o Salmo 139, versículos 23 e 24, nos apresenta uma oração profunda e sincera. Davi diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Perceba a profundidade dessas palavras. Davi não está simplesmente pedindo que Deus abençoe seus planos. Ele está pedindo que Deus examine aquilo que ninguém mais consegue enxergar: o interior. Porque podemos esconder sentimentos das pessoas, podemos controlar nossas palavras e até aparentar que está tudo bem, mas diante de Deus não existe máscara. Ele conhece o coração, os pensamentos, as intenções e até aquilo que ainda não conseguimos colocar em palavras. Por isso, essa oração começa com uma atitude de humildade. Senhor, sonda-me. E talvez essa seja a oração que você precisava fazer hoje. Quando Davi pede, conhece o meu coração, ele está reconhecendo que nem sempre conseguimos enxergar a nós mesmos com clareza. Existem atitudes que justificamos, pensamentos que alimentamos em silêncio, ressentimentos que guardamos, medos que escondemos e caminhos que começamos a seguir sem perceber para onde eles estão nos levando. Por isso, Davi pede que Deus revele aquilo que precisa ser corrigido. Essa não é uma oração para condenação, mas para transformação. É como abrir completamente o coração diante do Senhor e dizer: Deus, mostra-me aquilo que eu não consigo perceber sozinho. E essa oração também exige coragem, porque nem sempre aquilo que Deus revela é aquilo que gostaríamos de encontrar. Mas quando Deus mostra uma ferida, Ele também pode conduzir ao tratamento. Quando revela um caminho errado, Ele pode mostrar o caminho certo. Quando revela algo que precisa mudar, Ele pode dar força para começar novamente. O objetivo não é simplesmente descobrir o que está errado, mas permitir que Deus conduza a nossa vida para aquilo que está certo. E então Davi faz outro pedido: prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso mostra que Deus não está interessado apenas nas nossas ações externas, mas também nas motivações que existem por trás delas. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas por motivos completamente diferentes. Uma pode agir por amor, enquanto outra age buscando reconhecimento. Uma pode ajudar alguém por compaixão, enquanto outra pode fazer isso apenas para ser admirada. Por isso, o salmista pede que Deus examine até os pensamentos. E essa parte da oração nos leva a uma pergunta importante: o que existe dentro de mim quando ninguém está olhando? Quais pensamentos tenho alimentado? O que tenho permitido crescer dentro do meu coração? Existe mágoa, orgulho, inveja, medo, ansiedade, desejo de vingança? Ou existe fé, amor, perdão e confiança em Deus? O Salmo 139 nos ensina que a verdadeira transformação começa no interior. Antes de mudar aquilo que aparece para as pessoas, precisamos permitir que Deus transforme aquilo que somente Ele consegue enxergar. Mas existe uma frase ainda mais poderosa nessa passagem: vê se há em mim algum caminho mau. Davi não está pedindo apenas para Deus mostrar um erro isolado. Ele está pedindo para identificar um caminho. Isso é importante porque pequenas escolhas repetidas podem se transformar em uma direção. Um pensamento alimentado hoje pode se transformar em um hábito amanhã. Um hábito pode se transformar em comportamento. E um comportamento repetido pode determinar o rumo de uma vida. Por isso, precisamos pedir discernimento a Deus antes que um caminho errado se torne uma prisão. Olhe para dentro de si mesmo e veja se existe alguma área da sua vida que precisa ser entregue ao Senhor hoje. Pode ser que seja uma decisão, um relacionamento, um hábito, uma preocupação ou até mesmo algo que você insiste em carregar sozinho. E observe como o Salmo termina: e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a parte que transforma toda a oração.
Davi não quer apenas saber o que precisa abandonar, ele quer saber para onde deve ir. Porque não basta deixar um caminho errado, é preciso seguir pelo caminho certo. Não basta abandonar aquilo que nos afasta de Deus, é necessário aproximar-se cada vez mais dele. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus não apenas revele nossos erros, mas também conduza nossos passos. Talvez você esteja vivendo uma fase em que não sabe qual decisão tomar. Talvez existam muitas vozes dizendo para você seguir por diferentes caminhos. Nesse momento, lembre-se da oração de Davi. Senhor, sonda-me, conhece-me, prova-me e guia-me. Deus conhece o caminho que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece o futuro que você não pode prever. E quando colocamos nossa vida diante dele, podemos pedir direção para não caminhar apenas segundo nossos próprios desejos, mas segundo a vontade do Senhor. Agora faça dessa passagem uma oração pessoal. Feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor meu Deus, sonda o meu coração. Conhece aquilo que existe dentro de mim e revela tudo aquilo que precisa ser transformado. Mostra-me os pensamentos, sentimentos e atitudes que não estão de acordo com a tua vontade. Se existe algum caminho errado diante de mim, dá-me discernimento para reconhecê-lo e coragem para abandoná-lo. Tira de mim aquilo que me afasta de ti e coloca dentro do meu coração aquilo que te agrada. Perdoa os meus erros, transforma minha mente, fortalece minha fé e conduz os meus passos. Não quero apenas seguir os meus próprios caminhos. Quero ser guiado por ti. Que a minha vida esteja cada dia mais próxima da tua vontade e que em todas as decisões eu possa lembrar que tu conheces o meu coração e sabes exatamente do que eu preciso. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não deixe esse momento terminar aqui. Guarde o Salmo 139, versículos 23 e 24 no coração e durante o seu dia, volte a essa oração sempre que sentir necessidade de direção. E se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, pautadas na Palavra de Deus, inscreva-se agora no canal. Temos vídeos novos todos os dias para fortalecer sua fé, trazer uma palavra de esperança e ajudar você a enxergar sua vida à luz das Escrituras. Deus te abençoe.